Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, o evangelho que a igreja nos propõe nesta quinta semana do tempo comum está em Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Abre a descrição do vídeo, texto, vou deixar na descrição do vídeo. Abre a descrição do vídeo e acompanha comigo o evangelho dessa segunda-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genezaré, onde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar em leitos os que padeciam de algum mal, para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele estivesse, fosse nas aldeias ou nos povoados ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes. E todos os que o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, faz um exercício de imaginação agora. Imagine essa cena do Evangelho, essa cena evangélica. Jesus atravessa o mar. Na verdade era o lago, né? Mas que eles chamavam de mar. Ele atravessa aquele lago que era chamado de mar. E ao aportar, ao descer do barco, as pessoas logo reconhecem: é Jesus. É o Senhor. É aquele que tudo pode, é aquele que pode operar milagres. Então eles corriam em casa, pegavam seus doentes, aquelas pessoas que estavam à beira da morte, aquelas pessoas que não conseguiam mais andar, aquelas pessoas que estavam extremamente fracas, que já há dias não comiam, não bebiam, aquelas pessoas que já faziam suas necessidades nas roupas mesmo, aquelas pessoas que já estavam mais mortas do que vivas. Porque o Evangelho diz que eram trazidos em macas, não tinham condições de andar, e eram tantas multidões que traziam seus doentes, que não era possível que Jesus tocasse os doentes ou que os doentes tocassem Jesus, porque eram inúmeros. Então eles espalhavam os doentes à beira do caminho. Jesus vai passar por aqui. Se Jesus vai passar por aqui, vamos deixar meu pai aqui. Meu pai que está doente, vou deixar aqui. Porque se um pedacinho do pano da roupa de Jesus, a orla de sua veste, tocar no meu pai será curado. Minha mãe será curada, meu irmão será curado, minha sogra será curada, meu tio será curado, meu filho será curado. E as pessoas espalhavam seus doentes à beira do caminho, por onde sabiam que Jesus passaria. Que maravilha, que coisa tremenda, que coisa linda. Olha o que diz o Evangelho. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias, nos povoados ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos, olha o que diz o Evangelho, todos, não é a grande maioria, não é a grande parte, não são alguns, não são os privilegiados, todos os que o tocavam ficavam curados. Todos que tocavam Jesus ficavam curados. Querido, sabe por que nós não somos curados? Porque nós não tocamos Jesus. Mas como assim tocar Jesus? Como assim? O primeiro ponto que precisamos compreender nesse evangelho é que aqueles homens que traziam seus doentes, deixavam à beira do caminho e diziam: ainda que a orla de suas vestes toque no meu pai doente, ainda que a orla de sua veste toque na minha irmã doente, ainda que a orla de sua veste toque no meu filho doente, ele será curado.
Essas pessoas, primeiramente, sabiam quem era Jesus. Sabiam que Jesus é aquele que realiza milagres e prodígios. Sabiam que Jesus é aquele que cura os cegos, que abre o ouvido aos surdos, que solta a língua dos mudos, que faz andar os paralíticos, que ressuscita os mortos, que limpa os leprosos. Eles sabiam quem era Jesus. E eles acreditavam que assim como Jesus curou o cego de Jericó, assim como Jesus curou aqueles, limpou, lavou da lepra, purificou da lepra, curou aqueles 10 leprosos. Assim como Jesus pegou aquele paralítico do tanque de Betesda e o colocou e fez com que ele andasse, o cego na verdade, né, do tanque de Betesda, ungiu seus olhos com barro, mandou que ele se lavasse, ele se lavou e ficou vendo. Assim como Jesus curou os olhos do cego no tanque de Betesda, assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, assim como Jesus curou a hemorroíça que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, uma hemorragia, uma menstruação contínua que estava matando aquela mulher, moral e fisicamente. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro, assim como Jesus ressuscitou a filha da viúva, o filho da viúva de Naim, ele também ressuscitaria, ele também curaria, ele também libertaria aqueles enfermos, o meu parente enfermo. As pessoas sabiam quem era Jesus. Aquilo que o anjo diz a Nossa Senhora em Lucas 1,37, a Deus nada é impossível. Eles sabiam, a Jesus nada é impossível. Primeiro ponto, eles conheciam a Jesus. Nós muitas vezes não tocamos milagres porque não conhecemos a Jesus. Mas como assim conheço a Jesus? Nós não tocamos em milagres, nós não experienciamos milagres porque nós não tocamos em Jesus. Mas como assim não toca em Jesus? Primeiro você precisa saber que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E que os milagres que Jesus realizava na sua vida pública, ele realiza ainda hoje. Ainda hoje. Queridos, no meu ministério de pregação, graças a Deus, Deus me deu essa graça de há 21 anos pregar o Evangelho. Há 21 anos eu faço missões e prego em diversas cidades, em diversos estados. Graças a Deus. Já preguei no estado de São Paulo, estado de Minas, estado do Rio, diversos lugares, diversas cidades, diversas dioceses. A minha maior alegria é viajar, é fazer missões, é viajar para levar o Evangelho, é a minha maior alegria. E ao longo desses 21 anos pregando o Evangelho, eu vi com estes olhos muitos milagres. Eu pude presenciar pelo poder de Jesus. Pessoas que tinham problemas no joelho serem curadas instantaneamente. Pessoas que tinham problema na arcada dentária, que estavam perdendo seus dentes, serem curados instantaneamente de maneira inexplicável e ter os dentes restituídos. Eu vi isso. Eu estava pregando nesse dia. Eu vi isso. Eu vi milagres. Eu creio que Deus opera milagres. Deus opera o impossível. Só que Deus diz, seja feito conforme a tua fé. Se nós cremos, Ele operará. Se nós não cremos, se nós duvidarmos, se faltar confiança em Jesus, Ele não operará. Jesus pode operar, Ele quer fazer coisas tremendas. E o maior e mais tremendo milagre que Jesus quer operar é a nossa conversão. A cura da nossa alma. Por que adianta da gente ser curado no corpo de um câncer que seja e depois irmos com saúde para o inferno? Não morremos do câncer, ficamos curados, vivemos mais 50 anos. Vivemos mais 70 anos de vida. Morremos e vamos para o inferno. É melhor morrer de câncer e ir para o céu. Então esse é o maior milagre, a nossa conversão. Mas não se iludem. Jesus quer, sobretudo, a nossa conversão. Mas Ele também pode e quer operar milagres e prodígios. Basta crer. Basta saber quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Você conhece a Jesus? Ou você só ouviu falar de Jesus? Queridos, para conhecer a Jesus é preciso vida de oração. E aqui está o ponto alto desse vídeo de hoje, dessa meditação de hoje. Precisamos ter vida de oração. Como que esses homens e essas mulheres foram curados? Eles eram colocados na presença de Jesus e eles tocavam Jesus ou eram tocados por Jesus. Isso é vida de oração. A vida de oração é colocar-se na presença de Jesus.
e assim tocar a Deus e ser tocado por Ele. Vida de oração. É claro, precisamos rezar o rosário, precisamos ler a Bíblia, precisamos rezar a coroa das lágrimas de Nossa Senhora. Se você não conhece a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, assista o vídeo que gravamos neste sábado, no sábado passado. Assiste, eu falei sobre a coroa das lágrimas. Rezar a coroa das lágrimas, ler a Bíblia, rezar o rosário, claro, participar da missa, a maior e mais sublime de todas as orações. Mas também é preciso ter um momento de intimidade com Jesus, no íntimo do nosso quarto. E esse íntimo do nosso quarto não significa literalmente o quarto da casa, mas o quarto do coração, a cela interior. Como Santa Catarina de Sena dizia que fez para dentro do seu coração, dentro da sua alma, Santa Catarina de Sena fez uma cela para Jesus. Ela passava ali colóquios com Jesus, conversando com Jesus. No começo da sua vida religiosa, Santa Catarina de Sena passou 3 anos na sua cela, sem sair da sua cela. Até para comer, ela comia na cela. Na presença de Deus. Sendo tocada por Deus e tocando a Deus. Que maravilha. Você precisa estar na presença de Jesus. Primeiro ponto. Crer em Jesus. Saber quem Ele é. O Deus de milagres. Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Segundo ponto. Colocar-se na presença de Jesus. Pela vida de oração. Tocar a Deus e ser tocado por Ele. E o terceiro ponto, que é o principal, querer o que Deus quer e fazer o que Deus faz. É claro que Deus não vai agir na sua vida se você não tiver intimidade com Ele. E para ter intimidade com Jesus é preciso ter os seus mandamentos. Muitas vezes na história Deus operou milagres na vida de pecadores, mas com o objetivo de transformar esses pecadores em santos. E operou milagres. Os pecadores se converteram e se tornaram santos. Uma coisa linda. Mas para qual era o objetivo? De que eles saíssem do pecado e se tornassem santos. Lembra que eu falei? Não adianta ser curado do câncer e ir para o inferno. É melhor permanecer com câncer, morrer de câncer e ir para o céu. Porque é para lá que estamos caminhando para o alto da montanha. Esse vídeo de hoje, então, para encerrar, eu te deixo esses 3 conselhos. 3 conselhos que abrem o tesouro do céu. 3 conselhos que movem os céus a seu favor. 3 conselhos que podem fazer com que você seja um homem e mulher de poder. Um homem e mulher que toca milagres. Um homem e mulher tocado pela graça e pelo poder de Deus. Você quer experimentar milagres? Você quer experimentar o impossível de Deus? Vida de oração. Vida de oração, primeiro ponto. Buscar a vontade de Deus. Querer o que Deus quer. E fazer o que Deus faz. Fazer o que Deus faz, vida de santidade. Vida de santidade. Viver os mandamentos. Viver na amizade com Jesus. Viver em estado de graça. Fazer o que Deus faz. Experimenta. Ponha os seus doentes na presença de Deus. Sobretudo, aquele que está doente em você, no seu coração. Isso precisa ser tema da sua vida de oração. Quando você entrar no seu quarto, para rezar, no quarto interior do coração, lembrando que o melhor lugar para a gente rezar é o sacrário. O melhor lugar para a gente rezar é o sacrário, diante do Santíssimo Sacramento do altar. Visite com frequência Jesus, mas todos os dias, por 5 minutos que seja, no mínimo 5 minutos, conversa com Jesus, coloque de oração. Além do seu rosário, além da Bíblia, além da coroa das lágrimas, momento de conversa com Jesus, bate-papo com Deus. Vida de oração. Tenha intimidade com Jesus. Apresente para Jesus os seus enfermos. Aquele que precisa ser mudado, que está enfermo no seu coração. Jesus te apresenta o meu egoísmo. Jesus te apresenta a minha gula, minha inveja, minha vaidade, minha soberba, o meu pecado. Converte-me, Jesus. E vai conversando com Jesus, pedindo a graça da sua conversão. Pedindo a graça da conversão da sua família. Pedindo a Jesus que abençoe o seu trabalho, abençoe os seus parentes, abençoe a sua vida. Enfim, conversa com Jesus. Primeiro ponto, vida de oração. Segundo ponto, querer o que Deus faz. Aconteça o que acontecer, saiba, Deus está cuidando de tudo. Ele cuida de tudo, eu confio nele. Querer o que Deus faz. Deus quer que eu me converta, Jesus quer que eu abandone o Instagram, Jesus quer que eu abandone
essas conversas imorais. Jesus quer que eu pare de falar mentira. Querer o que Deus faz, eu quero também. Jesus, me ajuda, Jesus. Querer o que Deus faz e fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Fica com esses 3 conselhos. Vive esses 3 conselhos. E você vai mover os céus. Você vai ser um homem de milagres. Uma mulher de milagres e prodígios. Vive esses 3 conselhos. E depois, faz um mês de experiência. Depois você volta aqui no canal e deixa nos comentários do vídeo quais foram os frutos que você colheu nesse mês. Vamos fazer esse desafio? 30 dias, rezando todos os dias, buscando a vontade de Deus e lutando contra o pecado. Querendo o que Deus faz e fazendo o que Deus quer. Depois você volta aqui e deixa no comentário do vídeo. Você vai viver milagres. Acredita. Porque para Deus nada é impossível. Confia no Senhor. E se abra para o céu. Se abra para o milagre. Se abra para o poder de Deus. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.